Tudo bem? Mais uma vez, boa tarde, senhor Sérgio Cabral. Boa tarde, doutor Marcelo. Como já em outros interrogatórios, eu tenho que deixar consignado, o senhor já tem conhecimento disso, mas é para registro, que esse ato é um ato de defesa, é uma oportunidade que se abre para todo aquele que é acusado, se desejar, apresentar alguns argumentos, adicionando ao trabalho do advogado. O senhor vem sendo defendido pelo seu advogado e assim vai continuar. Mas nesse momento é importante que assim seja, essa oportunidade, como determina a lei. Se o senhor não quiser não responder, não souber de dar alguma informação, isso não vai prejudicá-lo. O senhor não será prejudicado por isso, por não informar, por não participar. Sinta-se à vontade, portanto. Uma pergunta inicial que eu vou fazer, como de costume, se o senhor identifica entre os outros acusados, testemunhas ou colaboradores que foram aqui trazidos a pedido do Ministério Público, se o senhor identifica algum inimigo pessoal, alguém que teria algum motivo para mentir, para perseguir o senhor, enfim, trazer alguma inverdade aqui. Identifica alguém nessa situação? Quer dizer, identifico aqueles que tentam se livrar das acusações que são imputadas a eles ao criarem as suas versões. Isso sim, mas identificar... Tá feito o registro. Bom, no dia de ontem, nós tivemos aqui alguns acusados que firmaram acordo de colaboração, também acusado que não firmou acordo de colaboração, e, para ser bem genérico, informaram, confirmando uma suspeita que foi trazida a partir da denúncia, que houve entre empreiteiras e representantes do governo do Estado, principalmente o senhor e o senhor Wilson Carlos, também o Hudson Braga, que houve um acordo prévio, antes de serem publicados editais de licitação, que houve acordos prévios com empreiteiras, com representantes de empreiteiras. Queiroz Galvão, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia, enfim, estão na denúncia. E que por esse acordo já estaria pré-estabelecido, por sua determinação e a partir também da atuação do senhor Wilson Carlos, principalmente, a participação de cada uma dessas empresas nas várias obras que são referidas na denúncia. Mencionou-se, inclusive, pagamentos em razão dessa atribuição prévia, prévia em relação à licitação. O que não seria o comum, porque a licitação ela visa exatamente a escolha da melhor proposta, melhor para o interesse público. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Boa tarde, doutor Marcelo, boa tarde a todos. Eu vou responder ao senhor lendo os nomes dos membros da comissão de licitação. Por exemplo, do Maracanã, José Irã Peixoto Júnior, Luiz Antônio da Silva Alves, Corina Fonseca de Assis Ribeiro e Sérgio Marques Fabiano Alves. Não os indiquei, nunca tive relacionamento com nenhum deles, com exceção do José Irã, a partir do momento de 2012, 2013, talvez, que ele começou a frequentar reuniões, mas não tenho relação com nenhum deles e não nomeei nenhum deles para essa comissão de licitação, por exemplo, do Maracanã. O Maracanã, por exemplo, Excelência, foi um estádio que nós recebemos a função de fazer a obra a partir da conquista da Copa do Mundo de 2014 e, corretamente tombado pelo patrimônio histórico, ao contrário, por exemplo, de Wembley, em Londres, onde o governo pôde destruir o estádio de Wembley e fazer o novo, nós fomos obrigados, corretamente, a manter, pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, as características do Maracanã,
porque é o maior templo de futebol do mundo. E ao contrário de outros estádios feitos para a Copa do Mundo, que hoje são verdadeiros elefantes brancos, é um estádio com muito uso. Só não tem mais uso porque, infelizmente, o atual governo não soube solucionar o problema da concessão quando apareceu a crise da Odebrecht. Se o atual governo soubesse solucionar ou chamasse o segundo colocado da licitação ou fizesse outra licitação, talvez o Maracanã estivesse com mais uso do que já tem hoje. Mas é um estádio que é o palco do futebol mundial. Então, como governante, o que eu desejava era a realização da obra. Era que aquele estádio estivesse pronto para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos. Em relação à escolha das empresas, eu não participei. Eu não indiquei nenhum membro da Secretaria de Obras. O meu então vice-governador Pezão foi nomeado por mim secretário de Obras. E da mesma maneira, Excelência, que eu me pautei em todas as demais secretarias, eu dei autonomia ao então secretário de Obras Pezão que nomeasse a sua equipe. E assim ele fez. Ele trouxe, mencionado pelo senhor, o Hudson Braga para ser subsecretário dele. Eu não conhecia o Hudson Braga. A primeira vez que eu tive contato com o senhor Hudson Braga foi dentro do governo. Ele trouxe o José Irã, que é da mesma cidade do senhor Hudson Braga, Volta Redonda, da região sul-fluminense, de onde é o Pezão. E trouxe outros colaboradores para trabalhar com ele na Secretaria de Obras. Então, como pode, não é factível que eu possa organizar, muito menos o meu secretário de governo, que não tinha nada a ver com o assunto, quem vai ganhar o quê, sobretudo numa obra, numa licitação, em que o Brasil inteiro tinha interesse, o mundo inteiro tinha interesse. Eu não podia combinar resultados. O Maracanã, porque há duas questões fundamentais, ao meu ver, como gestor público, que são graves. O superfaturamento, que não houve, e a falta de conclusão da obra, que é outro crime grave que existe no Brasil. A falta de conclusão das obras. Nós entregamos o Maracanã. Nós entregamos um estádio retrofitado, um estádio modernizado, um estádio digno. E o estádio, Excelência, saiu de 700 milhões para 1 bi 200, segundo os engenheiros, segundo os relatórios, segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, da CGU que acompanhava, de todos os órgãos de controle, porque as marquises do Maracanã estavam podres. Porque o Maracanã, desde 1950, não sofria uma reforma digna, um restauro decente. Nós fizemos uma cobertura, Excelência, que não é essa cobertura do velódromo que pega fogo toda hora com um balão de festa junina, que é um crime. É uma cobertura que, mesmo enfrentando os fogos lá das aberturas dos jogos, está lá firme e forte. Apesar da penúria da concessionária, apesar do erro de não ter feito uma nova licitação ou chamada a segunda colocada, que era Lagardère e tinha interesse de assumir. Isso é ruim. Agora, eu fico vendo as poltronas desbotadas que poderiam ser mantidas. Nós fizemos o selo verde do Maracanã, algo absolutamente novo no Brasil, a exigência do selo verde. Nós tínhamos medo, Excelência, que pelas necessidades da FIFA, nós tínhamos o que eles chamam de ponto cego. Locais do Maracanã em que, como houve na África do Sul, em 2010, e mesmo em 2006 na Alemanha, você é obrigado a cobrir certos assentos, porque aqueles assentos não condizem com a necessidade que a FIFA exige. Não houve nenhum ponto cego no Maracanã. Nós pegamos um estádio horizontalizado e verticalizamos o estádio. As declarações de todas as emissoras de televisão, de rádio, do Brasil e do exterior, eram de elogios ao Maracanã. Então eu posso garantir ao senhor que não houve superfaturamento e não houve inconclusão da obra. Agora, combinação de resultado, eu nunca participei disso. Eu volto a dizer a Vossa Excelência, eu nunca recebi propina, nem no Maracanã, nem em nenhuma obra, nem em nenhum serviço. O que eu recebi dessas empresas foi colaboração de campanha.
e que eles hoje misturam campanha com propina, ao bel prazer. Eu vi aqui o senhor Fernando Cavendish falar no anel que ele deu de presente para minha mulher em julho de 2009. Em julho de 2009. A licitação foi em agosto de 2010. Esse pobre sujeito, desesperado, porque está acusado de lavar 300 e tantos milhões de reais com a família Assad na Operação Saqueador, desesperado, vai mudando a versão dele de acordo com os interesses da acusação. Ele me deu a oportunidade agora de dizer para o senhor que ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Por que, excelência? Ele era aniversário da minha mulher, ele entregou o anel de presente e em 2012, em função dessa operação que Vossa Excelência preside, o inquérito da Operação Saqueador, em 2012, a CGU declarou, a União declarou ele inidôneo. E o único ente federativo do Brasil que declarou ele inidôneo, a empresa Delta inidônea, foi o Rio de Janeiro, além da União. O único ente federativo, repito, do Brasil, e ele faz obra, ou fazia obra, em todo o Brasil e em muitas cidades brasileiras. Nós o tiramos do Maracanã, assim como ele já havia saído do Engenhão, que ele também fez a obra. Esse cidadão, essa empresa Delta, foi a maior empreiteira da Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi a maior empreiteira do DENIT. Ele dizer que um presente de puxa-saco, querendo me agradar, dar um presente para minha mulher em 2009, e que foi devolvido, ele assumiu aqui, eu creio, que foi devolvido o presente. Não. Mas ele já havia. Acho que não foi perguntado. Mas em 2012. Mas eu confirmo então que realmente ele deu um presente. No aniversário da minha mulher, 18 de julho de 2009. Dele, pessoal, Imagina, sua mulher. Não, você acha que o senhor não foi a pedido do senhor. O senhor acha que eu vou entrar numa loja com um sujeito e pedir para ele comprar um presente para minha mulher e dizer que isso foi propina do Maracanã um ano depois? Chega a ser risível. Chega a ser risível. É o desespero de um empreiteiro encalacrado, um réu, que lavou mais de 300 milhões de reais, desesperado, está lá na domiciliar dele, com medo de ser preso novamente, ir para a cadeia, e tenta converter um presente dado um ano antes da licitação, como se fosse uma negociata para ele entrar no Maracanã. Chega a ser surreal. E o tal anel está onde? Eu entreguei para ele. O senhor devolveu o anel? Devolvi para ele em 2012 e não quis mais conversa com ele. Nós rompemos relações. Nem a relação pessoal, porque, na verdade, excelência, não é um empreiteiro que vai numa viagem, era alguém que frequentava a minha casa. Era alguém que frequentava a minha casa antes de 2006. Em 2004, em 2005, nossos filhos estudavam juntos. A primeira mulher dele, que é uma defensora pública, a Gabriela, era amiga nossa, é amiga nossa, hoje com outro casamento. A Sofia, filha dele, é amiga do meu filho. Havia uma relação fraterna. Não foi um empreiteiro que apareceu numa viagem, comprou um anel e comprou a minha consciência, não. Foi uma pessoa que convivia na minha família. Mas você não acha um presente, ele disse que foi 220 mil euros? Eu não perguntei, excelência, o presente seria uma indelicadeza. A única coisa que eu tomei como atitude, eu e a minha mulher, foi devolver este presente em 2012. Porque nós não nos sentimos à vontade em função de eu ter declarado, como governador e a Procuradoria do Estado, ter declarado a empresa dele inidônea. Como eu disse, só o governo federal e o meu governo. Então, ele nunca disse essa versão. E aí, para tentar escapar de penas maiores, para agradar a acusação, ele vincula, como não tem materialidade nenhuma, de nenhuma corrupção feita a mim, de nenhuma propina dada a mim pelo senhor Fernando Cavendish, como dos demais réus colaboradores, no caso dele, réu não colaborador, querendo entrar
nessa fila de colaboradores, ele vai e inventa uma história dessa. Mas o fato é, Excelência, que ele saiu em 2012, a obra continuou e foi inaugurada em 2013. Um minutinho. O senhor teve outro episódio de presente que o senhor tenha recebido de amigos ou empreiteiros? Presentes substanciosos, não estou falando de o senhor, a sua esposa? Não. Foi só essa... Por isso que eu estou dizendo que era uma relação de amizade em 2009. Ele confirmou isso aqui, que era uma relação antiga, então, como ele ia falar comigo, imagina me dar o presente, falar, como eu vi ontem na televisão, ele falou aqui para o senhor, não, eu depois coloquei isso como condição para a obra. Chega a ser risível. Uma obra de centenas de milhões de reais... Tá, numa competição claro, aberta. Já está claro o ponto, acho que a gente pode ver outra coisa. Desculpa, Excelência, risível e covarde da parte dele. Perfeito, não, desculpa, está configurada a sua... Risível e covarde. A sua observação. Outros representantes de empreiteiras disseram também que foi feita essa negociação antes de liberar, antes de publicar do edital de licitação, que foi feito um acordo com o senhor e, eventualmente, por indicação do senhor, com o Wilson Carlos, indicação de que haveria um pagamento regular, um pagamento de 5% ou de tantos valores por mês, e que o senhor garantiria já de antemão que aquelas empresas receberiam as obras que seriam ainda licitadas. Assim foi com o representante da Carioca Engenharia. O senhor sabe que o filho dele fez um acordo de colaboração premiada, Ricardo Pernambuco Júnior, e confirmou isso. O próprio acusado também fez um acordo de colaboração com o Ministério Público e também disse isso aqui ontem para nós. O pessoal também da Odebrecht, Benedito Júnior, Marcos Vidigal, enfim. O senhor também não concorda com essas afirmações. Aí acredito que seja aquela alegação que o senhor fez inicialmente, que são pessoas buscando se defender, não é isso? São dignos de pena, porque mentem, e eu volto a dizer ao senhor, se eu não participei da indicação dos membros da Secretaria de Obras, se dei ao secretário Pezão a condição de montar a sua equipe, se quem indicou o sucessor do Pezão foi o próprio Pezão, o seu subsecretário Hudson Braga, se eu não conheço os membros da comissão de licitação, como eu poderia influenciar nesta licitação do Maracanã? Como eu poderia influenciar na licitação do PAC das favelas? Como eu poderia influenciar na licitação do Arco Metropolitano? Como governador, o que eu desejava, Excelência, é que essas obras saíssem do papel. O Arco Metropolitano era uma obra sonhada há 4 décadas. Quando o urbanista grego Doxíades veio ao Brasil a convite do então governador da Guanabara, da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, ele traçou as linhas cromáticas, linha vermelha, linha amarela, e ele também desenhou uma linha periférica que seria o Arco Metropolitano. Eu estou na vida pública há mais de 30 anos e sempre ouvi essa perspectiva do Arco Metropolitano, unindo as 2 grandes vias federais, a Dutra e a Washington Luiz, com o Porto de Sepetiba, e com a BR-101, originalmente, depois com o Porto de Itaguaí. Nós, quando chegamos ao governo, não tinha nem projeto básico. Nós tiramos do papel, graças à união do governo federal, do presidente Lula, com o governo do Estado, nós mudamos o humor da relação entre o governo do Estado e o governo federal. Nós conseguimos tirar do papel o Arco Metropolitano, o Parque das Favelas, o Maracanã, graças a uma postura, Excelência, que ela é fundamental na vida pública, que é a união de esforços num mesmo
caminham numa mesma direção. O senhor percebe que isso não está em discussão. Não, mas como homem público, o que me motivava... ninguém discute a legitimidade e a importância da obra, não é isso que estamos discutindo aqui. O problema é que, segundo a acusação, ao realizar essas obras, teria havido algum desvio. Então, é isso que... Não, eu vou ao encontro do desejo da indagação de Vossa Excelência. Então, portanto, nós resolvemos tirar do papel essa obra do Arco Metropolitano. E isso foi divulgado aos 4 ventos. Não é? O Brasil inteiro acompanhou essa obra. Ela foi licitada pelo DR, pela Secretaria de Obras, mais uma vez, pela Secretaria de Obras, pela equipe da Secretaria de Obras, pelo DR, sem nenhuma ingerência minha, sem nenhuma indicação minha. Mas o senhor sendo governador de estado, o senhor não teria ingerência? Não, a minha ingerência... Sobre o secretário, sobre a DR... Não, doutor Marcelo. Não, doutor Marcelo. A minha ingerência com todos os secretários era a efetivação da obra. O que eu gostaria era que ficasse pronta a obra. Foram 70 quilômetros de estradas virgens. Eu hoje lamento quando vejo ela abandonada. Ela era para ser, hoje, com o desenvolvimento econômico, eu ainda consegui trazer à época a Procter & Gamble para ficar lá, trazer uma outra unidade fabril, mas aquela região toda, doutor Marcelo, ela corta Itaguaí, Queimados, Japeri, Nova Iguaçu e chega a Duque de Caxias. São 70 quilômetros de estradas virgens. Infelizmente, o governo federal ficou responsável pela alça de acesso à BR-101, não o fez. Então, se o senhor entrar nela, o senhor vai reparar que ela é uma baita de uma estrada e a saída dela para a BR-101, para Rio Santos, é tímida, porque o governo federal não fez a alça, não designou para a gente essa responsabilidade. E também o governo federal ficou de, após a Washington Luiz, duplicar a estrada de Guapimirim em diante até chegar a Itaboraí, e também não o fez. Eu tinha, doutor Marcelo, uma preocupação que eu tive quando eu assumi o governo foi concluir todas as obras inconclusas. E eram diversas que o governo da Rosinha Garotinho nos deixou. Um governo quebrado, sem dinheiro no caixa. Então nós tivemos que fazer austeridade fiscal, organização do Estado e realizar obras, porque eu só podia fazer isso com organização orçamentária. Perfeito. Os dois representantes da Carioca Engenharia relataram uma situação que relataram pagamentos regulares de R$200 mil por mês, que seria entregue a pessoas que seriam indicadas pelo senhor, pelo Wilson Carlos, enfim, mas que ao término do seu mandato, com a sua renúncia, 2014? Abril de 2014, dia 3 de abril de 2014. Depois da sua renúncia, que o senhor teria chamado lá o filho do Ricardo Pernambuco Júnior e apresentado uma conta. Teria um saldo ainda de algum acerto espúrio, ilícito, um débito de R$12 milhões, que depois de alguma negociação, eles teriam, enfim, o senhor e o Pernambuco Júnior teria chegado a um meio termo, quase isso, de R$8 milhões, e, enfim, ele teria pago esse débito. Isso aconteceu ou não? É mentira. É mentira. Não só isso é mentira, como não teve nenhum pagamento regular da Carioca Engenharia a mim, a não ser para a campanha eleitoral. As campanhas eleitorais, Excelência, elas se realizam antes, durante e depois do processo eleitoral. A Carioca Engenharia, a Odebrecht, a Delta, a Queiroz Galvão deram recursos para campanhas eleitorais em que eu fui candidato ou que eu coordenei as campanhas municipais. Esses recursos foram destinados às campanhas eleitorais. E eu já disse a Vossa Excelência que fiz uso erradamente desses recursos pessoalmente, para a minha vida pessoal. Mas eu jamais pedi propina. Eu jamais pedi 1%, 2%, 3%, 4%, 5% a nenhum deles. Eu jamais combinei resultado de obras. O senhor imagina uma obra como o Arco Metropolitano, que tinha 4 lotes. Você vai ganhar o lote A, você vai ganhar o lote B, vai ganhar o lote C. Como eu poderia fazer isso com todas as empresas nacionais? Porque na Petrobras, eu estava lendo ontem, ou domingo, não sei, que foi uma matéria no jornal O Globo, sobre a perspectiva de novos serviços da Petrobras, com a perspectiva de 3 mil empregos
novos e 3 bilhões em contratos, etc. Se o senhor ler lá, o senhor vai ver que a Petrobras agora ela até abriu a lista de empresas que podem participar e que antes era mais restrito. A nova administração fez isso. Nós não tínhamos isso. Não tinha uma pré-qualificação como a Petrobras. Se você não tivesse pré-qualificado na Petrobras, você não podia participar da licitação. Então, o grupo de acusação do Rio de Janeiro tenta importar de Curitiba um conceito, não, senhor, o grupo de acusação como se nós tivéssemos uma organização para ganhar A, B ou C. Não é possível, porque no arco metropolitano, todas as empresas do Brasil qualificadas para fazer estradas daquele porte poderiam disputar. No Maracanã, agora, se eles se reuniam num hotel, se eles combinavam alguma coisa, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, eu não nomeei ninguém na Secretaria de Obras para escolher resultado e muito menos combinei com o empreiteiro. Tá, o que o senhor está dizendo, o senhor falou do Arco e falou do Maracanã. Em relação às obras do Parque das Favelas. Excelência, o Parque das Favelas foi um grande desafio, porque eu sempre defendi que uma das questões fundamentais para quem mora nas favelas, nas comunidades, é a acessibilidade e segurança. Essas duas coisas devem caminhar juntos. Rocinha, nós fizemos ali, e esse é o interesse do gestor público, como governador. Quando eu tenho a legitimidade dos votos, eu quero que a obra ou o serviço seja realizado. A Rocinha nós fizemos o maior complexo esportivo do Brasil. Se anda mambembe, se não está funcionando como deveria, é problema do atual governo. Mas nós fizemos o maior complexo esportivo do Brasil, com uma passarela... Ninguém está questionando a legitimidade das obras. Não é isso que a gente tem que focar. A questão, e esta é a acusação, é se houve desvio durante a realização das obras. Eu entendi dela. Eu entendi. Ninguém discute, e a gente não deveria, bater nessa tecla, porque, enfim, até entendo que um homem que está acostumado com o discurso, natural, alguma coisa insta ao senhor, você não tem nenhum problema com relação a isso. Mas também me cabe, como claro. Presidente do processo, tentar conduzir para que a gente tenha informações que sejam úteis à conclusão. Mas eu quero mostrar... Daqui a pouco eu vou ter que dar a sentença, eu tenho que ter elementos. Evidente. Enfim, é exatamente isso que eu peço aqui, a sua colaboração. Então, a preocupação o senhor viu aqui a acusação é de que houve essa escolha de empresas. Então, o que eu quero mostrar para Vossa Excelência é que o meu leitmotiv não era dinheiro e nem escolha das empresas. O meu leitmotiv, o meu desejo era realizar. Porque eu, por exemplo, fui à Rocinha, doutor Marcelo, na campanha eleitoral de 2006 e assumi um compromisso com a população da Rocinha. Hoje a Rocinha tem uma estação de metrô da Rocinha. Os moradores da Rocinha acessam o metrô dignamente, assim como os moradores de São Conrado. Os moradores da Rocinha têm UPA 24 horas. Os moradores da Rocinha têm um complexo esportivo. Os moradores da Rocinha têm residências construídas por mim. Esse é o meu leitmotiv, esse é o meu desejo. Em Manguinhos, nós pegamos a fábrica da Souza Cruz abandonada. Sabe o que eu fiz, doutor Marcelo? Eu botei 10 secretários de Estado dentro de uma van sem dizer para onde íamos. O doutor Dante, presidente da Souza Cruz, então, confiando no meu governo, doou aquele prédio abandonado por conta da violência em frente a Jacarezinho, perto a Manguinhos, para nós. Eu botei diversos secretários dentro da van, entramos naquele prédio abandonado e o secretário Beltrame me disse: aqui pode ser, governador, a cidade da polícia. E nós fizemos a cidade da polícia. Aliás, estive lá, excelente, realmente muito elogiado pelos profissionais que frequentam o local, sem dúvida. As especializadas... Mas como eu disse, nós estamos aqui julgando a sua habilidade ou inabilidade para o governo, não é isso. Mas, Excelência, o meu leitmotiv é esse, não era propina. Então, o meu leitmotiv, a minha motivação
A minha motivação não era propina. A minha motivação não era acertar com as empresas. A Carioca vai ganhar aqui, a Odebrecht ali. Eu não tinha essa motivação. O que eu quero dizer ao senhor é isso. A minha motivação que eu tive como legislador de fazer leis para a terceira idade, o Estatuto do Idoso, a prioridade na justiça para o idoso, a cota nas universidades para os negros e oriundos das escolas públicas, foi a mesma motivação que me fez realizar. O senhor concorda que um governante que faça tudo isso e faça bem? Eu não estou discutindo realmente se fez bem ou não, não é isso? O senhor concordaria que se um governante fizer tudo isso e fizer muito bem, mas se ele se locupletar, se ele se corromper nessa tarefa, ele terá perdido todo o louro dessa iniciativa? Concorda comigo? Concordo. Essa é a preocupação. Isso é quem está aqui. E isso é que a investigação é saber: o senhor cobrou vantagens indevidas nesse momento, quando realizava esses bons projetos? O senhor se desvirtuou? O senhor cobrou vantagens indevidas ou não? É essa a questão. Não. Nós estamos aqui, senhor Sérgio, para saber se houve desvio. Eu compreendi o que o senhor está dizendo. Entendeu? Eu compreendi o que o senhor está dizendo. Eu entendo que o senhor, até porque, enfim, eu compreendi o que o senhor está dizendo. O senhor responde a um processo criminal que aliás, vários, enfim, que é um drama pessoal, já disse aqui, hein? Compreendo isso. Mas nós não estamos aqui para avaliá-lo enquanto governador, né? Enquanto político que fez escolhas para os quais o senhor foi... Excelência, eu não sou o Adhemar de Barro, rouba mais faz. Eu não sou. É por aí. Nós precisamos não sou o rouba mais faz. Eu realizo. Eu realizei. Eu não roubei, eu não pedi dinheiro, propina para nenhum consultor, nenhuma prestadora de serviço. O senhor sabe que a própria Odebrecht, inclusive, ela tem registro de vários pagamentos que, segundo eles, foram direcionados à sua pessoa, à sua ordem, e que chega a quase 100 milhões de reais no caso das obras do Rio. E é mentira do senhor Benedito Júnior, que é mentiroso e tenta escapar. Passou 3 dias em Curitiba e fez uma delação mentirosa, desrespeitosa a mim. Nunca me tratou com desrespeito pessoalmente, sempre teve cerimônia ao conversar comigo. Ele e os acionistas da empresa, que raramente foram ao meu gabinete, sempre com muita cerimônia. Eu não me imagino, Excelência, sentado com o Benedito Júnior, ou mesmo com o Fernando Cavendish, ou com o senhor Ricardo Bacoiser. Ontem veio o pai aqui, né? Que triste situação. Imagino espiritualmente como deve estar o senhor Ricardo Bacoiser, de ter que contar uma mentira aqui. Porque eu nunca conversei com esses senhores sobre propina. Agora, eles se ajustam de acordo com a Cama de Procusto, não é? Para agradar a acusação. Fala que é propina. Fala que é propina. Não fala que é só campanha eleitoral, não. Sim, e senão você vai perder, os seus benefícios. Eles apresentam demonstrativos de pagamentos. Esses pagamentos, o senhor não nega todos. Não, eu nego 100 milhões. Nego 100 milhões, nego esses valores absurdos. Não nega todos, algum pagamento o senhor admite? Eu admito para campanhas eleitorais, Excelência. Eu fui candidato a governador em 2006, houve eleições em 2008, houve eleições em 2010 em que eu me reelegi, houve eleições em 2012, houve eleições em 2014. E eu me envolvi em todas elas. Você sabe que eles não negam aqui doações oficiais. Ontem, por exemplo, o senhor Ricardo Pernambuco, ele não negou doações oficiais para o senhor, para o Senado e para deputado federal. Eu só acredito que o Ricardo Bacoiser... Deixa eu concluir. Ele, inclusive, disse o seguinte, concordou, a conversa caminhou nesse sentido. Então, a conclusão aqui, chegamos aqui nesse bate-papo, foi que essas contribuições eleitorais verdadeiras, né? Foi realmente isso, antes do senhor assumir o governo, que elas tinham o objetivo de azeitar a relação, de abrir as chaves, para que logo depois, que o senhor, é uma aposta no senhor, né? Que quando o senhor assume o governo, eles podem chegar e pedir uma obra, outra obra, enfim, em situação privilegiada em relação a outras empresas que não contribuíram com a sua eleição. Portanto, o senhor não vê realmente um vínculo, um nexo entre essas contribuições. Eu estou falando das oficiais, não estou falando das oficiosas, nem das supostas contribuições, né?
que alegue sem ter sido. Não estou falando disso. O senhor não vê nenhum vínculo entre contribuir para um candidato a governador do Estado e logo depois a proximidade que se criou com aquele governador que impulsou. O senhor não vê vínculo, não vê problema com isso? Não. O senhor poderia me servir um café, se fosse possível? Eu acredito que sim. Tem aí? Se tiver, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Silêncio. Claro que não tem vínculo. Claro que não tem vínculo. Nas doações oficiais, eu recebi doações de empresas brasileiras que não tem nada a ver com prestação de serviço com o Estado, de bancos. Pode numerar? Teria que pegar a lista. Mas diversas. Está na lista, está no TRE. É só acessar o TSE, tem lá a lista tanto do Comitê Financeiro do partido. Você está falando de doações oficiais? Isso, que foi o que o senhor me perguntou. O senhor perguntou se tinha algum interesse em vinculação entre isso. Agora, o que eles não disseram é que eles me deram muito mais recursos no Caixa 2. O senhor Benedito Júnior mente a respeito desse valor e mente a respeito de propina, porque eu nunca pedi propina ao Odebrecht, eu nunca pedi propina à Carioca Engenharia, eu nunca pedi propina à OAS, a Queiroz Galvão ou qualquer outra empresa. Nem pediu para que o Wilson Carlos ou outra pessoa pedisse? Excelência, o Wilson Carlos era propina nada, o Wilson Carlos era secretário de governo. Muito obrigado, hein? O Wilson Carlos era secretário de governo, ele nunca nomeou ninguém na Secretaria de Obras. O secretário Wilson Carlos foi o grande responsável por salvar muitas vidas. E o senhor é pai, como eu sou pai, ele criou a Operação Lei Seca. Ele criou a Operação Lapa Presente. O senhor Wilson Carlos é um grande executivo. O senhor Wilson Carlos não tinha nada a ver com a área de obras. Isso é uma covardia dessas pessoas. E eu tratava com essas pessoas diretamente recursos para a campanha minha e de candidatos a prefeito, de candidatos a deputados, de partidos políticos, que eu me reservo aqui o direito de não falar. Eu tratei de muitos candidatos, Excelência. Eles batiam na minha porta, esses fornecedores, esses empreiteiros, para me agradar, querendo ajudar na campanha eleitoral, nas campanhas eleitorais. E de fato não coincide apenas com... Eu não via nenhuma maldade nisso, nenhuma segunda ou terceira intenção. Eu assumo o meu erro de que Caixa 2 é um erro. Eu assumo o meu erro. Não, eu estou falando uma segunda ou terceira intenção da empresa querer, uma empreiteira querer contribuir com o senhor, mas eu nunca... com a sua política ou com outro candidato aliado. Eu nunca dei espaço para isso. Por isso que eu já falei com Vossa Excelência em outra ocasião que o modelo anglo-saxão é o melhor modelo. O modelo norte-americano, que o empresário vai lá, assina o cheque, faz um jantar, que o candidato a presidente da República faz um jantar na Casa Branca, cobrando cada cadeira para sentar na mesa com ele, que o artista faz um show e doa para a campanha do candidato, é um modelo muito mais aberto do que esse do Brasil, em que o imposto de renda, o que eu posso colaborar é um percentual pequeno. O Caixa 2 é disseminado no Brasil inteiro. Era disseminado no Brasil inteiro, Excelência. E eu, infelizmente, não digo isso com orgulho, pratiquei o Caixa 2 durante todos esses processos eleitorais e fiz uso pessoal dele. Eu já disse para Vossa Excelência, a minha verdade é uma só. O uso pessoal de Caixa 2 por candidatos é uma prática disseminada também? É normal? Só posso falar por mim. Eu não falo por mais ninguém que não seja eu. Eu errei e fiz uso do Caixa 2, mas eu não posso falar por mais ninguém. Uhum. O que eu posso dizer é que eu comandei... O senhor acha que essas campanhas políticas milionárias, como são, a linha é essa? Isso é importante realmente gastar ou investir, enfim, de acordo com a perspectiva? Excelência, depende do... todo nessa... Depende... O Max Weber já fez um grande livro sobre isso, quer dizer, a sociedade às vezes tem culpa e entra numa linha de culpa a nossa sociedade do mundo ideal. O norte-americano é muito prático, por mais que sempre se questione, mas a empresa X, a imprensa lá tem partido. A imprensa aqui não tem partido, fica numa falsa imparcialidade. Lá, quando você liga a Fox, você sabe que a Fox vai defender os republicanos.
Quando você lê o New York Times, você sabe que ele vai defender os democratas. Aqui essa hipocrisia da falsa imparcialidade. Não existe imparcialidade. A imprensa tem donos. Os donos têm interesses comerciais. Os jornalistas podem ser independentes, mas a imprensa tem dono. Lá não. Lá a imprensa tem posição política. Tá certo. A gente está dando uma viajada, né? Porque daqui a pouco... Mas é isso. Vamos voltar mas aqui o senhor tem cumprido, processo. o senhor ganhou um... Não, eu estou deixando, enfim, o senhor se manifestar, uma pessoa que... Sem dúvida. Sem dúvida. Que Então, tem a oportunidade de colocar para fora também algumas observações e perfeito. Eu entendo isso. Então, só para repetir a Vossa Excelência e voltar para o processo. Não houve pedido de propina, jamais. Não houve combinação de resultados nem na obra do PAC, nem na obra do Arco Metropolitano, nem na obra do Maracanã. E mais, não houve sobrepreço em nenhuma das três e as três foram entregues. Se o teleférico do Alemão, que é visto com estigma, as pessoas que não sabem o que é morar no Alemão e pegar 6 estações e se conectar numa estação de Bom Sucesso, renovada por mim. São mais de 35 mil pessoas que precisam daquilo, Excelência. Infelizmente, esse governo atual, o governo que me sucedeu, eu não falo isso com alegria, foi incapaz de manter o teleférico funcionando e está ali parado, uma obra extraordinária para o povo do Alemão. Eu fico triste. Hoje eu saí da cadeia de Benfica e vi os carros da PM caindo aos pedaços. Isso me deixa triste. Os carros da Polícia Civil caindo aos pedaços. E a crise não é minha não, porque eu saí em abril de 2014. Eu deixei dinheiro no caixa, provisão para pagar 13º e pagava até o segundo dia útil do mês seguinte o servidor público. Perfeito. Senhor Sérgio, eu estou encerrando aqui. Eventualmente, ao final, se o advogado quiser fazer alguma pergunta, terá oportunidade. O Ministério Público quer fazer alguma pergunta? O Ministério Público quer? Boa tarde, senhor Sérgio Cabral. Boa tarde. Eu vou ser bem objetiva nas perguntas e bem direcionada aos fatos que foram denunciados. Eu pediria ao senhor que, se o senhor puder, ser bem objetivo também nas respostas. Senhor, qual é a sua relação com o senhor Rogério Nora? Era a sua relação? Institucional e nunca jantou na minha casa, eu nunca jantei na casa dele, não sei onde ele mora, nem ele foi na minha casa. O senhor o recebia no seu gabinete? O recebi algumas vezes, mas desde presidente da Assembleia sempre mantivemos uma relação até que o momento que ele disse que ia para São Paulo. Não me lembro em que ano. Certo. Ele dá informações bastante detalhadas de reuniões com o senhor em que houve a combinação da realização da obra, de quem participaria e da entrada da Andrade Gutierrez, especificamente agora estou falando em relação à obra do Maracanã. Detalhadas aos seus olhos da acusação, mas não são detalhadas. Ele diz que foi ao meu encontro e que houve uma combinação de resultados. É mentira isso. Não tem nenhum detalhamento. Qual é o detalhamento que a senhora acha? Me especifica, por favor, um detalhamento. Das pessoas que estavam presentes, da isso aí, forma, não, outras pessoas que confirmaram. Não, além dos delatores, que são... Colaboradores, os dedo duros, além deles, que são obrigados pelos seus advogados e pela acusação a fazer a cama de procusto, a se adequar ao tamanho da cama, da mentira. Senhor Sérgio, por favor. Não estou me referindo não a ela, estou me referindo ao Rogério. Ele mentiu. Por favor. Desculpa, doutor Marcelo. O senhor dizer, por exemplo, que um colaborador é um dedo duro, enfim, ainda mais que o senhor teria sido alvo de uma informação contrária. O colaborador é como gosta de chamar o... Não, é como a lei trata. É como a lei trata? Agora, o senhor, na sua intimidade, o senhor fique à vontade para expressar todo tipo de pensamento. Perfeito. Mas aqui no processo, nós estamos fazendo registro, daqui a vários anos esses registros continuarão. Pois não, doutor Marcelo. Então é bom que a gente mantenha uma... Voltando aqui. A senhora como se chama? Fabiana. Fabiane. Não. Fabiana. Doutora Fabiana. O Rogério Nora foi à minha sala no Palácio Guanabara sempre acompanhado de outras pessoas. E eu sempre os recebi, aos
executivos, ou o dono, Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez, com outras pessoas na sala. Então, quando a doutora diz que foi um relato detalhado, eu quero saber o que a senhora julga que foi detalhado, que estava lá A, B ou C, ou ele tem uma gravação, ele tem algum documento que ele comprove que eu tenha combinado com ele. O que a senhora tem de materialidade dessas reuniões? Bom, senhor Sérgio Cabral, esse é o momento do interrogatório do senhor, então eu faço as perguntas e o senhor, se entender que é cabível, o senhor responde. Se o senhor não tiver informações, o senhor está me perguntando. Com uma resposta. As informações estão descritas na denúncia. Que eu li. E estão juntadas. Então, mas não tem nenhuma materialidade, o senhor pode responder da forma como o senhor entender. Na verdade, ele já respondeu. Ele disse que não concorda e, enfim... Não é verdade, doutor Marcelo? Não é verdade, já está dito. Pois não. Em relação, mais uma vez, à obra do Maracanã, segundo os colaboradores, houve um projeto inicial que foi desenvolvido, especificamente com relação ao Odebrecht, que era voltado para as obras que seriam feitas. Não só as obras, mas também a concessão, mas já era um pacote previamente formatado para que essas empresas depois vencessem essa licitação. Ou seja, já era um pacote que essas empresas conseguiriam realizar. Ou seja, isso não chegaria ao patamar dessas pessoas que o senhor indicou que fizeram parte da comissão de licitação. Gostaria de saber se o senhor tem algum comentário em relação a isso. E isso acaba por afastar essa informação que o senhor traz de que não indicou pessoas para a comissão de licitação, porque, na verdade, elas nem interfeririam nesse patamar, já que o projeto já vinha pronto. Doutora Fabiana, a senhora imagina o seguinte: eu marco um encontro com outras pessoas num determinado local, chego ao local, o local está fechado. Tem uma pessoa que tem a chave. Se a pessoa que tem a chave não abrir a porta, ninguém entra nesse local. Então, como pode haver um conluio entre empresários, executivos, o governador, para receber dinheiro e quem abre a porta, a comissão de licitação, não sabe, não participou? O senhor já respondeu? Claro. Boa tarde. Senhor Sérgio Cabral, o senhor mencionou que o senhor era amigo do senhor Cavendish desde 2004, é isso? Exato. O senhor conhecia então a empresa do senhor Cavendish, a Delta? Exato. Nunca fui lá. O senhor sabe dizer se a empresa Delta tinha alguma expertise para obras em estádios? Olha, que eu me lembre, ela já estava fazendo um engenhão para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Há pouco nós ouvimos aqui o interrogatório de um dos representantes da Delta e falou que não tinha nenhuma expertise em estádios. Aí pergunte à Prefeitura do Rio, porque ele ganhou a licitação para... Quando da obra do Maracanã. Não, estou me referindo ao engenhão. Isso, mas quando da obra do Maracanã, a Delta não tinha nenhuma expertise em estádios. Eu não sabia disso. Doutor Sérgio, eu não participei da montagem da licitação. O senhor não participou da montagem da licitação? Não participei das exigências técnicas. Entendi. Agora, se a Delta não tinha nenhuma expertise para obras em estádios, o senhor sabe dizer por que ela ficou com um percentual tão alto para a obra dos estádios? Doutor Sérgio, conforme eu já lhe disse, o senhor me perguntou primeiro se eu conhecia o Cavendish. Eu disse que sim. Segundo, o senhor perguntou se eu conhecia as obras da Delta. Eu disse que sim. Terceiro, o senhor perguntou se ele tinha alguma expertise em estádio. Eu disse que tinha conhecimento
antes de eu assumir o governo, porque o Engenhão foi preparado para os Jogos Pan-Americanos. A licitação foi feita, portanto, bem antes de 2007, da minha posse como governador, e que ele havia ganho a licitação para a obra do Engenhão. Depois até parece que saiu. Então, portanto, estádio ele já havia feito. Quanto ao Maracanã, as exigências técnicas não passaram por mim, porque eu não sou engenheiro, eu era governador. A Secretaria de Obras, a EMOP, presidida, aliás, por um excepcional quadro, que é o Ícaro Moreno Júnior, e a Secretaria de Obras é que eram responsáveis pelo acompanhamento técnico e pela montagem da licitação. Quando eu, como governador, determinava a realização de uma UPA 24 horas, eu não sou médico. Eu não sabia precisar quais eram os elementos que precisavam para fazer uma UPA 24 horas. Mas eu queria que entre o posto de saúde e o hospital de emergência houvesse um instrumento de cidadania para atender a população. Tá certo. Sobre o senhor Benedito Júnior, ele era seu amigo também? Ele tentava muito ser meu amigo. Ele frequentava a sua casa em Mangaratiba? Ele foi algumas vezes, poucas vezes. Fernando Cavendish também frequentava? Fernando Cavendish, mas... Algum outro empreiteiro frequentava a sua casa em Mangaratiba? Não. Só esses dois? Não, que eu me lembre isso. Sobretudo o Fernando, até o rompimento em 2012, quando ele ficou indignado, quando ele não soube compreender que eu tinha que separar a relação pessoal e a decisão da Procuradoria do Estado pela inidoneidade da empresa. E aí nós rompemos. Certo. Ele, inclusive, vendeu a casa dele em Mangaratiba. Ele não soube entender a separação da posição do senhor de governador. Exatamente. E amigo. E nos outros momentos havia alguma confusão? Porque para ele levar esse tipo de perplexidade? Nunca. Mas essa é uma perplexidade dura, porque afinal eu estava inviabilizando os negócios dele no estado do Rio de Janeiro. Quando eu assumi o governo, doutor Sérgio, ele já era o maior empreiteiro do estado do Rio de Janeiro. Aliás, deixou de ser no meu governo. No governo da Rosinha Garotinho, a empreiteira que mais faturou no estado foi a Delta. E a Delta também faturava em outros estados? Ou a Delta faturava em outros estados também ou mais aqui no Rio de Janeiro? A Delta trabalhava no DENIT no Brasil inteiro, doutor Sérgio. O senhor deve saber disso. O senhor deve ter investigado a Delta. Afinal, produzir 300 e poucos milhões de reais em dinheiro com os irmãos Assad não deve ser fácil. Tá certo. Mas voltando ao senhor Benedito Júnior, ele frequentava a sua casa em Mangaratiba? Muito pouco. Eu fui uma vez à casa dele. E que tipo de assunto era tratado em Mangaratiba? Nenhum assunto. Mangaratiba não foi um centro, doutor Sérgio. Mangaratiba é uma casa que eu tinha há 20 anos, não foi um centro de negociatas como o Ministério Público tenta impor. Mangaratiba é um lugar de convívio meu com a minha família. Evidente que algumas pessoas, como o senhor Benedito Júnior, iam lá, frequentavam e que talvez dissessem para o seu chefe, aliás, me chamava de chefe, diziam para o chefe, fiquei amigo do Sérgio Cabral. O senhor Benedito Júnior chamava o senhor de chefe? Todo mundo, todos os políticos. Era um hábito dele e do Bacoiser também, todos os políticos, não só a mim, o prefeito, o cliente, chefe, era um hábito. Aliás, foi até gravado o prefeito de Niterói com o sujeito da UTC, chamando o prefeito de chefe. Não é? Tem até uma gravação feita por vocês ou pela Polícia Federal em que o Ricardo Pessoa chama alguém de chefe. Então era um hábito dessa turma puxar o saco, né? Mas o Benedito Júnior acabou não ficando meu amigo. O senhor viajou junto com o Benedito Júnior? Só quando ele compareceu a viagens institucionais. Viagens institucionais, como foi o caso que vocês adoram qualificar como a farra do guardanapo, onde eu fui homenageado pela Legião de Honra do governo francês, fui fazer palestra na Câmara de Comércio de Paris e fui lançar o Guia Michelin. O doutor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Firjan, levou um grupo de empresários com ele. E o senhor Benedito Júnior fazia parte desse grupo, mas nunca fiz viagem pessoal com ele. Além dessa, para essa famosa viagem para a França, teve outras com o Benedito Júnior? Somente viagem institucional. Que eu me lembre, não. Acho que foi essa. Nova York, não?
Exatamente, com a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos em 2007, quando eu fui fazer uma palestra com o ex-presidente Bill Clinton, e eu fiz um roadshow, foi a primeira viagem minha com uma delegação com o Eduardo Eugênio Gouveia Vieira e com a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Nós fomos eu tive uma reunião com o presidente George Bush, o George Bush pai, que faleceu. Tive uma reunião com o George Bush em Houston. Fui a uma feira de óleo e gás em Houston, com a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e com a Firjan. Fomos a Miami, onde eu fui palestrante também na Câmara de Comércio de Miami. Fui a Washington, onde tive reuniões na Embaixada Brasileira e com autoridades do governo norte-americano e com autoridades empresariais e institucionais. E também fomos a Nova York, onde eu fui palestrante junto com o Bill Clinton e fui palestrante em outras reuniões e que o senhor Benedito Júnior fazia parte da delegação. Entendi. A respeito da obra do Maracanã, o senhor mencionou há pouco no seu depoimento que o senhor dava liberdade aos seus secretários a fazerem o que eles bem entendessem. Não, que eles bem entendessem, não. Não, bem entendessem. Que bem entendessem, não. Que eles cumprissem rigorosamente e tecnicamente. Por exemplo, no Maracanã, eu fiz uma reunião de ajuste, e o senhor pode, inclusive, levantar. Eu fiz uma reunião de ajuste, viu, doutor Marcelo? Fiz uma reunião de ajuste no Palácio Laranjeiras, na mesa grande do Palácio, com membros da Caixa Econômica Federal, do BNDES, que era o BNDES que financiava, com o senhor Jorge Rage, que era o CGU na época, Controlador-Geral da União, um homem muito correto, com membros da CGU, com membros do BNDES e do Ministério das Cidades, eu não sei qual era o ministério que acompanhava isso, e com membros do meu governo. Uma reunião grande em que nós mostrávamos passo a passo a obra do Maracanã. E ela foi aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas da União. Então a minha preocupação era essa. Não era indicar empreiteiro que ia fazer a obra, pedir propina. As determinações eram técnicas. E eu me lembro dessa reunião em que o Ícaro Moreno fez uma exposição muito específica, muito detalhada ao senhor Jorge Rage e à sua equipe da CGU sobre a obra do Maracanã. O senhor, então, nunca pediu que a Delta participasse do consórcio para a obra? Vai ao encontro da pergunta da sua colega, doutora Fabiana, da criatividade de roteiros do senhor Rogério Nora. Ele é que diz que eu pedi para a Delta participar. É mentira. Isso é mentira. Não só ele, vários deles. Então, claro, todos porque mentindo. Um fica combinando com o outro para falar, porque senão não pode sair da linha da colaboração, né? Entendi. Botaria o aditivo. O senhor chegou a participar dos aditivos feitos para a obra do Maracanã? Só faltava essa agora. Eu participar de reuniões do aditivo. Claro que não. Não teve nenhuma determinação por parte do senhor para que fosse feito o aditivo? Doutor Sérgio, o senhor tem ideia de quantas obras e serviços eu fiz no Rio de Janeiro? O senhor acha que eu ia chamar a Secretaria de Obras, os seus membros da Secretaria, para pedir para fazer aditivo? Francamente. Certo. Uma decisão que iria elevar em quase 20% a obra do Maracanã não passava pelo governador, então? Doutor Sérgio, passava pelos órgãos de controle, pelo BNDES, pela CGU, pelos órgãos de controle das secretarias. Qual era a função do governador nas obras todas? A função
Não, doutor Sérgio. Aparente? Não, aparente não. A função era cobrar a realização, fazer reuniões de ponto de controle da obra, confiança absoluta dos meus subordinados, o secretário Pezão, que depois se transformou em coordenador de infraestrutura, que é um homem de bem, que é um homem correto e que acompanhava as obras com a sua equipe. O Pezão deve ter ido ao Maracanã sem exagero. Mas cobrar olha, tem que entregar. Posso concluir o raciocínio? Sem nenhuma atuação. Me permite, doutor Marcelo, posso concluir o raciocínio? O Pezão foi, pelo menos, 40 vezes a obra do Maracanã, junto com a sua equipe. Quem fazia o controle era a Secretaria Finalística. E eu confiava nos meus secretários, inclusive no Pezão. E depois, quando ele colocou o Hudson Braga, ele passou a ser coordenador de infraestrutura e não mudou o hábito de visitar as obras. Continuou ele visitando as obras como coordenador de infraestrutura e me trazendo as informações. Porque ele havia indicado o senhor Hudson Braga. E eu confiava nele, Pezão. Ele me dava as informações precisas do que estava andando. E o cronograma. Tanto que, por exemplo, eu recebi, houve uma foto e uma imagem do senhor Jerome Valk, secretário-geral da FIFA na ocasião, em que o Rio de Janeiro é uma cidade em que chove, quer dizer, uma cidade tropical, houve uma chuva forte, e na fase em que estava a obra, o campo ficou alagado. E o Jerome Valk declarou que nós não entregaríamos a obra a tempo e a hora. Eu chamei, veementemente dei uma bronca nele, na minha sala, na presença do Pezão, na presença do prefeito Eduardo Paes, que ele não admitia que ele dissesse isso publicamente, porque era o meu compromisso entregar a obra. Então o governante, doutor Sérgio, quando ele governa 16 milhões de pessoas, que tem residência fixa no Estado, 8 milhões de visitantes por ano. O Estado tinha um orçamento de 23, 24 bilhões de reais quando eu assumi. Eu entreguei com 85 bilhões. Se reduziu para 55, 60 bilhões e não se fez o que devia ser feito, o problema não é meu, porque eu entreguei em 3 de abril tudo com dinheiro em dia, com pagamento em dia ao servidor. O governante tem que ser zeloso, acompanhando passo a passo, mas ele não tem que olhar o detalhe do detalhe. A licitação o senhor acompanhou ou não? Não. Então não a licitação, quem acompanha... Qual era o papel do governador na licitação? O papel do governador na licitação é nomear o secretário da pasta, o secretário da pasta nomear os seus subsecretários e os membros da licitação. Eu não conheço... erro será dos secretários. Eu não nomeei... Que seja, não do senhor. Porque eu nunca pedi nada para os secretários. Sem mais perguntas. Eu nunca pedi a nenhum secretário... O senhor sempre... Mas eu estou terminando a resposta. Eu nunca pedi a nenhum secretário nenhum tipo de benefício a nenhuma empresa. Por isso é que eu falo com essa tranquilidade. As demais defesas gostariam de fazer alguma pergunta? A defesa do próprio acusado gostaria de fazer pergunta? Pode encerrar a gravação.